Bora, gafanhoto! Bora, gafanhotinha! Estamos de volta! Cheguei! Eu sou o professor Johnson Rodrigues e a partir de agora estarei com vocês resolvendo mais uma questão desta prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias Enem 2025, caderno 8, cor verde! Meu querido, minha querida, você tem aí na sua tela a 13ª questão de física desta prova, caderno 8, cor verde, que é exatamente a questão 129, uma questão de mecânica clássica, física básica, beleza? Onde você tem que analisar simplesmente espaço, distância, velocidades e ir atrás aí de um tempo. Ok? Então vamos à leitura do texto desta questão 129 de física, caderno 8, cor verde. A figura ilustra as informações contidas no manual de um sistema de alarme que utiliza transmissores e receptores de radiação eletromagnética para detecção de movimento. O receptor é regulado pelo tempo de resposta, que corresponde ao intervalo de tempo necessário para o corpo do invasor atravessar completamente o feixe eletromagnético aí, de diâmetro igual a 15 centímetros. Considere que a menor porção do corpo de um invasor é a sua posição de perfil, cuja espessura típica aí é de 20 centímetros. São indicados 5 possíveis movimentos de um invasor e suas velocidades típicas, né? que devem ser observadas para a escolha do tempo de resposta e assim o alarme aí de radiação eletromagnética seja acessado. Observe a figura aqui no canto inferior direito da sua tela. Esta é a figura onde você tem 5 posições e você tem 5 velocidades aí. 5 posições, 5 movimentos do possível invasor e suas 5 velocidades aí. 0,5 metros por segundo, 0,7 metros por segundo, 1 metro por segundo, 2 metros por segundo e 5 metros por segundo. Sigamos em frente. Comando. Nesse sistema, o menor tempo de resposta em milissegundo, que garante a detecção de um possível invasor, é mais próximo de... Então, grande gafanhota, grande gafanhotinho. Perceba que aqui no texto você tem 2 distâncias. A espessura do feixe, né? A espessura do feixe de radiação eletromagnética e a espessura do corpo do invasor aí na posição de perfil, 20 centímetros. Ok? E ele pede para que você considere essa espessura típica aí do corpo do invasor. Também o texto pede para que você observe, não é? E escolha a velocidade correta para que esse tempo de resposta aí seja calculado de forma corretamente em milissegundos. Então, grande gafanhoto, grande gafanhotinha. Observe aqui que as 5 velocidades típicas estão em metros por segundo e as distâncias estão em centímetros. Aquilo que eu sempre falo para você em sala de aula, minha gafanhota, meu grande gafanhoto, quando estamos conversando mecânica clássica, física básica ali, no estudo da velocidade, da aceleração, não é? Eu sempre trabalho com vocês, não é? Enfatizando, incentivando vocês a transformarem corretamente, não é? Para o Sistema Internacional de Unidades as principais grandezas físicas da mecânica, não é? E aí você tem distâncias em centímetro. Então você vai ter que usar essas duas distâncias, porque ele pede que você considere a espessura do corpo do invasor, que está em centímetro. Então você tem que converter logo para metros, porque a velocidade está em metros por segundo. Então
Se eu tenho velocidades e tenho distâncias, espessuras, sei lá, então eu tenho que deixar essas grandezas aí, já que eu vou medir um tempo de resposta em segundos, milissegundos, né? Então, tranquilamente eu vou ter que trabalhar com essas distâncias em metros, e porque as velocidades estão em metros, e eu vou calcular juntamente com você esse tempo de resposta aí que aciona o detector de radiação eletromagnética em segundo, depois a gente transforma para milissegundos. Então é um cálculo mental simples. Se você conhece a equação da velocidade média, se você conhece a equação da velocidade média da cinemática escalar, simples, cara. Você sabe que se eu quero trabalhar tempo, o tempo ele é inversamente proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, menor o intervalo de tempo. E ele pede aqui, ó, o menor tempo de resposta. Então vou ter que escolher aqui, juntamente com você, grande gafanhoto, a maior velocidade. A maior velocidade. Ok? É simples assim, porque quanto maior a velocidade, para uma distância fixa, não é? Menor intervalo de tempo. Então simples. 15 centímetros em metros, 0,15. 20 centímetros em metros, 0,20. Então dá 0,35. Ora, eu vou dividir 0,35 metros por quem? Vou dividir pela maior velocidade aqui, ó, para que eu tenha o menor tempo de resposta. 0,35 dividido por 5, que vai dar, no caso, 0,07 segundos. Lógico, 0,07 segundos. Em milissegundos, é só você deslocar essa vírgula aí 3 casas para a direita, que vai ficar 70 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 é mili. Já estou bem aí, ó. 70 milissegundos. Não tem para onde correr. Vamos aqui para a minha resposta comentada, meu querido. Minha querida gafanhotinha. Olha aí, ó. O menor tempo de resposta em milissegundos, que garante a detecção de um possível invasor, será calculado pela equação da velocidade média da cinemática escalar. Física básica aí, grande gafanhoto, grande gafanhotinha. Mas antes é necessário converter a espessura do feixe para metros, como eu fiz no cálculo mental. E é também importante converter a espessura do corpo aí do invasor de perfil para metros. E aí, para você medir esse intervalo de tempo de detecção, né, do receptor de radiação eletromagnética, você vai ter que somar essas distâncias e dividir pela maior velocidade. Foi o que eu fiz aí, ó. Okay? Velocidade a gente sabe, espaço sobre tempo. Tempo e velocidade aqui, ó, são inversamente proporcionais. E a distância aí a ser percorrida para o cálculo desse tempo tem que ser exatamente a soma das espessuras do laser e do corpo do invasor aí na posição perfil. Como eu fiz, ó, ΔS aqui, ó, é a soma das espessuras em metro, 0,35. E você pega a maior velocidade porque você quer o menor intervalo de tempo. 0,35 dividido por 5, ó, 0,07. E aí você leva para milissegundos, porque ele quer a resposta aqui, ó, em milissegundos, ó, nos distratores, tudo em milissegundos. Então, beleza. É só deslocar essa vírgula aqui 3 casas para a direita. Aí você fica com 70 intervalo de tempo, igual aí a 70 vezes 10 a menos 3 segundos. E 10 a menos 3 é mili, ok? 70 milissegundinhos aí. Distrator B! Acabou! Bem, amigos, terminou, é isso aí. Aí você pode estar se perguntando, professor, não poderia ser aí distrator A, não? Porque se eu dividir, professor, se eu desprezar aí no caso a espessura do corpo do invasor e pegar só a sua maior velocidade aí, eu vou dividir, no caso aqui, professor, eu vou dividir, não é? 0,15 por 5 dá 0,03. Em milissegundos eu teria 30 milissegundos. O que estaria
Errado, porque no corpo da questão ele pede para que você considere a menor porção do corpo do invasor, né? Que é a sua posição de corpo aí de perfil, cuja espessura é 20 centímetros. Você não pode considerar esse invasor como sendo um ponto material, meu querido. Minha querida, então o distrator correto aí realmente é o distrator B, 70 milissegundos. E aí você perceba a minha resolução comentada aí de forma básica e simples para você. Então, minha gafanhota, meu gafanhoto, você que trabalha comigo em sala de aula, não se chateie quando eu trabalho com problemas, com problemas dentro da cinemática lá, sempre voltadas para as questões do Exame Nacional do Ensino Médio, que você vai perceber que sempre as grandezas físicas, tipo espaço, distância, eu sempre trabalho em quilômetro, em centímetro, para que você saiba fazer as devidas transformações necessárias, para unidades do Sistema Internacional de Unidades. É isso aí, meu gafanhoto, é isso aí, minha gafanhotinha. 13ª questão de física aí, resolvida deste caderno 8 cor verde, que é a questão 129. Distrator aí, B. Então, muito breve, o professor Johnson Rodrigues voltará resolvendo, a 14ª questão de física desta prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, Enem 2025, caderno 8, cor verde. Breve, muito breve. Valeu, um beijo no coração e um forte abraço. Até mais!